Salve, salve! Meu nome é André, sou professor de História da Rede Municipal de São Paulo e também sou mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, pela Unifesp, né? Eu estou aqui a convite do pessoal do Nota de Rodapé para falar um pouco de alguns livros que me marcaram em toda essa trajetória de estudos e tal. No caso, durante o mestrado, eu estudei especificamente o anarquismo, né? Me baseei na trajetória de um militante anarquista brasileiro muito influente chamado José Oiticica. Meu propósito foi estudar a militância política dele, a trajetória, como ele se inseriu nos debates dos anarquistas, enfim, todas essas questões, né? Então eu estou bem mais inserido no estudo do anarquismo e da classe trabalhadora em geral aqui no Brasil. A partir disso, né, para construir toda essa pesquisa, eu tive que me embasar numa bibliografia até que variada, né? Envolvendo autores de diversas áreas, historiadores, pessoal da teoria política, enfim. E eu separei aqui alguns livros para a gente trocar uma ideia sobre isso, né? O primeiro livro que eu queria falar é esse, Trabalhadores no Mundo. Ele é de um autor chamado Marcel van der Linden. Marcel van der Linden é um autor, né, muito importante, que foi diretor do Instituto Internacional de História Social, que fica localizado em Amsterdã, na Holanda. Qual que é o propósito dele nesse livro aqui? Basicamente, Ensaios para uma História Global do Trabalho. Ele tem como propósito desenvolver a história global do trabalho como uma área de interesse. Como assim história global? Basicamente, o Marcel van der Linden ele quer transcender os limites do Estado-nação, que muitas vezes os historiadores utilizam para recortar suas análises, né? Então a gente muitas vezes é influenciado pelo Estado-nação. E ele quer mostrar que, na verdade, nós podemos construir uma história global do trabalho a partir de uma perspectiva transnacional. Uma perspectiva transnacional, globalizante. E isso faz muito sentido se nós pararmos para considerar que militantes anarquistas em particular e trabalhadores no geral, ao longo de décadas, mantiveram contatos e interlocuções frequentes, independente da nacionalidade, né? Fora militantes políticos, por exemplo, que imigravam de um lugar por outro, seja por questões econômicas, seja por perseguição política, né? E acabavam construindo laços de solidariedade, né? Então existe toda uma lógica transnacional no estudo da classe trabalhadora e da militância política, né? A gente pode conferir isso com mais detalhe, por exemplo, estudando a imprensa operária e a imprensa anarquista, né? Que mostra a interlocução frequente que os jornais e periódicos, em geral, acabavam estabelecendo contatos, elos de um país para outro, né? Então existe, na verdade, todo um movimento que transcende, que ultrapassa os limites do Estado-nação, né, das fronteiras, que são uma construção artificial, né? Vale a gente lembrar disso. Além disso, o Marcel van der Linden ele se propõe a ampliar o conceito de classe trabalhadora, né? Rompendo com uma lógica eurocêntrica e do Atlântico Norte, né? O que é a classe trabalhadora? Será que é aquele modelo de trabalhador do Atlântico Norte, da Europa, dos Estados Unidos? Ou a classe trabalhadora também engloba os trabalhadores precarizados do Sul, do Brasil, da Argentina, aqueles trabalhadores autônomos, informais, enfim. Todas essas questões elas são encaradas por ele, né, nesse debate. Inclusive, ele acrescenta ainda uma análise das formas de resistência que os trabalhadores criaram ao longo do tempo, sejam formas de resistência mais estabelecidas, como sindicatos, associações de socorro mútuo, seja também por meio do esporte, de festividades, enfim. É uma obra bem ampla, né, apesar de ser um calhamaço, como vocês podem ver, o livro é extenso. É possível ler os ensaios separadamente, né? Não é necessariamente uma obrigação você ler seguindo uma ordem. Isso o autor até ressalta na introdução dele. O próximo livro que eu queria apontar, ele já é mais focado no Brasil. Ele se chama História do Anarquismo no Brasil, volume 2. Esse livro foi organizado pelo Carlos Ador e pelo Rafael de Minicis, né? Historiador e arqueólogo, respectivamente, lá do Rio de Janeiro. É um livro que conta com autores assim variados, né? Temos o Felipe Correia, temos Alexandre Samis, enfim.
E todos eles trazem uma abordagem diferente a respeito do anarquismo aqui no Brasil. Podemos citar que existem abordagens sobre a presença do anarquismo nas 3 primeiras décadas da Primeira República, né, que foi considerado o período áureo do anarquismo aqui no Brasil. Há também artigos sobre a trajetória de militantes políticos, né, e vale lembrar, o estudo da trajetória de militantes é um artifício muito importante para nós entendermos um pouco mais de como se organizava a militância, quais eram as concepções políticas que eles tinham a respeito do anarquismo, né? Foi o que eu tentei fazer ao estudar o José Oiticica, né? Foi seguir esse percurso. Então é um livro que traz 11 artigos. Trabalha questões sobre o anarquismo na Primeira República, a relação do anarquismo com o sindicalismo, né? As disputas com os comunistas a partir da década de 1920, né? Que eram chamados por eles de bolchevistas, devido à influência da Revolução Russa, certo? E também a distinção sobre a imprensa operária e a imprensa anarquista, que tem culturas próprias, né? Existem diferenças, não podemos tratá-las como sinônimos. A imprensa anarquista ela tem uma especificidade muito maior, ela é mais ideológica explicitamente, né? Expõe os pontos de vista do anarquismo de forma mais aberta, enquanto a imprensa operária, por exemplo, né? Ela está mais focada em questões de classe, muitas vezes, né? Noticiando questões relacionadas às categorias de trabalho, do pessoal da construção civil, dos trabalhadores do porto, do pessoal da indústria têxtil, enfim. E também, claro, que esse livro traz uma abordagem que estuda, além dos sindicatos, outras formas de resistência dos trabalhadores, né? E de propaganda também, como o teatro e o futebol. É importante lembrar o seguinte, que durante a longa trajetória do anarquismo, né, no Brasil e em outras partes do mundo, os anarquistas eles procuraram desenvolver sua propaganda de várias formas, né? Então isso incluía desde artifícios culturais, né, como o teatro, por meio da educação nas escolas, né, foram fundadas escolas modernas, com base no princípio da razão, do Francisco Ferrer e Guardia, e também por meio do contato, né, por meio do futebol, por meio dos piqueniques, que era uma forma o quê? De você fortalecer a solidariedade de classe, né? Você fortalecer a solidariedade no meio. Que isso era visto como uma medida muito importante pelos anarquistas, né? A solidariedade de classe. Então é um livro altamente recomendado para nós entendermos diferentes facetas dos anarquistas aqui no Brasil, né? Seja a sua imprensa, seja as suas ações no sindicato, seja a sua atuação ao longo de décadas, seja as disputas políticas que realizaram, enfim, é bem variado. O outro livro que eu tenho para trazer é o Elementos Inflamáveis, do Rafael Viana da Silva. Esse livro, vocês podem ver que ele está até marcadinho, foi um dos livros mais marcantes do meu mestrado. Esse livro, quando eu estava num momento assim da pesquisa, que eu me sentia num beco sem saída, foi uma salvação, foi uma luz aí. Obrigado, Rafael Viana. Vocês podem ver que ele está até marcadinho, né? Basicamente é o seguinte, esse livro representa a dissertação de mestrado do Rafael Viana da Silva, né? E ele se preocupou em estudar o seguinte, o anarquismo entre o período de 1945 até 1964, ou seja, 1945, né, fim do Estado Novo e início da redemocratização do Brasil, né, da retomada democrática, né, com a eleição do Dutra, e 1964, né, quando tivemos o golpe militar. Sim, foi um golpe. Não foi uma contra-revolução, nem uma revolução. Golpe. O estudo do Rafael Viana da Silva é muito importante porque existe, né, uma perspectiva que foi ressaltada até por uma historiografia mais antiga de que o anarquismo no Brasil ele vigorou até a década de 30, no máximo, né, até 1930 com a ascensão de Vargas. Depois, simplesmente ele foi desaparecendo. Isso no Brasil, e o anarquismo enquanto expressão política global acabou desaparecendo como uma grande influência em 1939, com o fim da Guerra Civil Espanhola, né, e a vitória do franquismo. Rafael Viana da Silva
procura mostrar o quê? Que, na verdade, os anarquistas aqui no Brasil, eles nunca desapareceram. Houve momentos de refluxo, e não foram poucos, mas eles procuraram atuar dentro do possível e retomar sua militância. Em 1945, e mais forte ainda a partir de 1946, os anarquistas eles retomam a militância que foi interrompida por conta da repressão durante o Estado Novo. Então eles acabaram retomando a sua imprensa anarquista, né, retomando alguns jornais muito importantes, como a Ação Direta, no Rio de Janeiro. Inclusive, a Ação Direta é uma das minhas principais fontes de pesquisa, né? Foi nesse jornal que o José Oiticica produziu grandes textos sobre o anarquismo, sobre as concepções que ele possuía. Ele foi diretor do jornal, enfim. Temos a Plebe, aqui em São Paulo. São dois jornais muito significativos da imprensa anarquista no Brasil, né? Então ele retoma essa questão da militância anarquista, né, da imprensa anarquista, o contato com a imprensa operária e também como os anarquistas eles acabam procurando incidir novamente na realidade, né? Ou seja, se inserindo nos antigos espaços de atuação, como sindicatos, realizando conferências de propaganda e também formando organizações, né? É uma coisa muito importante que nós temos que considerar. Existe também uma mística de que os anarquistas eles são anti-organizacionistas, né? Eles não acreditam numa lógica de organização, que isso é algo mais restrito a outros campos da esquerda, né? Como os marxistas, enfim. Na verdade, os anarquistas eles formaram organizações no Brasil, tanto na década de 1910, na década de 1920 e também nesses anos 40, 50 e até 64. Né? Nós tivemos, por exemplo, nesse período, a União Anarquista do Rio de Janeiro, a UARJ, e a União Anarquista de São Paulo, a UASP, que serviam para quê? Para aglutinar militantes anarquistas, para construir uma proposta política mais coesa que facilitasse a atuação deles nos seus meios de inserção, né? Entre os trabalhadores, enfim. Então, Rafael ele acaba rompendo com uma lógica de que os anarquistas eles simplesmente tinham abandonado a militância ou que eles simplesmente se focaram em tratar de questões culturais, né? Formar uns centros de cultura social, como nós temos aqui em São Paulo, né? Na República. Enfim, ele mostra que com muitas dificuldades os anarquistas continuaram atuando. Claro que a repressão de décadas, as disputas políticas com outras forças da esquerda, né? Nesse período nós temos, além dos comunistas do PCB, nós temos os socialistas do PSB, temos os trotskistas, tem a disputa com o trabalhismo do PTB, né? Depois da queda de Vargas e do Estado Novo. Enfim, são todas questões que trouxeram novos desafios para os anarquistas. Para quem quer saber mais sobre anarquismo no Brasil, esse livro é altamente recomendado, né? Porque muitos dos estudos estão focados nas 3 primeiras décadas do século XX. E aqui ele traz para um período posterior. Inclusive me ajudou muito, de fato, a ampliar meu estudo sobre o José Oiticica, né? Que abrange 4 décadas. Então, é um livro altamente recomendado para quem se interessa pela história do anarquismo aqui no Brasil. Fica a dica. Por fim, né? Temos aqui um bônus. Não fala propriamente de anarquismo, nem de algo do tipo, é uma coisa mais literária, né? Considerando que nós estamos aí num momento de pandemia, o estresse não está nada fácil, né? Vale a gente ler algumas coisas um pouco mais leves para dar uma abstraída. E eu trouxe aqui, né, como vocês podem ver, né, além de professor, historiador, também sou do punk rock, né? Recomendo esse livro aqui, Mate-me, por favor. A História Sem Censura do Punk. Please Kill Me. Esse livro é muito fácil de encontrar, né? Você acha em banca de jornal, assim, a LPM lança várias vezes, fica naqueles guichezinhos. Esse livro, basicamente, ele reúne depoimentos de pessoas que participaram da origem do punk rock nos Estados Unidos. Então, ele reúne depoimentos de expoentes de bandas como The Stooges, né, do Iggy Pop, Bad Boys, Johnny Thunders, os Ramones, Debbie Harry, o Blonde, enfim, uma amálgama de artistas daquele período, né? Como o punk surgiu nos Estados Unidos e como depois ele foi se espalhando, né? Esse livro, claro, tem umas limitações porque ele foca muito na questão dos Estados Unidos e não sei o que, puxa um pouco a sardinha para eles, mas mostra, por exemplo, como que o punk se espraiou para o Reino Unido, né? Porque a visão que nós temos hoje da estética do pessoal de moicano, cabelo colorido, alfinete nas roupas, isso é uma estética
britânica, né? Só que a estética norte-americana original era aquele estilo do Ramones, aquele estilo da jaquetinha de couro, parecendo um motoqueiro. Então ele mostra, né, os conflitos, como que o punk nos Estados Unidos falava um pouco mais, não propriamente de questões políticas, mas muito mais da vida, do dia a dia, do cotidiano, coisas existencialistas. E o punk britânico ele acabou assimilando uma perspectiva de política, né, de crítica social, até porque se a gente pega a Inglaterra, por exemplo, no período, né, na década de 70, a gente tem uma crise econômica fortíssima, né, que deixa os jovens extremamente desiludidos. Enfim, recomendo, fica a dica, tá? E é isso, queria agradecer o pessoal do Nota de Rodapé pelo convite. Fiquem em casa e não furem a quarentena, hein? Se cuidem direitinho para a gente passar o mais suave possível, né, por esse momento de crise. É nóis!